Olá, muito boa noite. Mais uma vez, o Senhor tem nos dado a oportunidade e graça de estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E a semelhança do que nós temos feito nesses últimos dias, queremos hoje também ter aí o nosso tempo de comunhão com os irmãos. Estamos vendo aí já alguns entrando. A Tatiana Zac está aí conosco. Vamos ver quem mais está entrando aí. Cristiano Timóteo, Daiane, Gilmara, Sheila. Olá, irmãs. Olá a todos. Permitindo Deus, então, vamos iniciar o nosso tempo. E a nossa oração continua dando foco às nossas necessidades nesse período diferenciado, né, que nós temos vivido. Então continuamos em oração pelos irmãos da nossa igreja, principalmente aí lembrando do Ariston e a sua família, aqueles que praticamente confirmado, né, o caso de Covid-19, porque acho que não chegou, pelo menos até onde eu sei, não chegou a fazer o teste completo, mas nós temos orado, temos ouvido aí as notícias dele, da família, já tem tido uma boa recuperação, então vamos continuar nesse sentido. Também lembrando dos demais aí que estão no grupo de risco, Livramento do Senhor, e as nossas vidas espirituais. Conversando com uma das irmãs da nossa igreja nessa semana, pelo telefone, então ela dizia da preocupação que ela tem sentido, principalmente em relação aos jovens, adolescentes e aqueles que têm pouco tempo de caminhada cristã, nessa dificuldade de estarmos juntos pessoalmente, o processo de alimentação espiritual. Então realmente é algo que devemos nos preocupar, devemos estar lembrando de orar pelos nossos jovens, nossos adolescentes, apresentá-los ao Senhor e cooperar para que eles possam receber um bom alimento, boa instrução, boa orientação da palavra de Deus. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar com o nosso tempo de louvor. Nós queremos, como de costume, iniciar com o tempo convidando as crianças para cantarem conosco. Então, se você tem aí crianças em casa, chame as crianças, você criança que já está nos assistindo. Então, agora é o momento que nós vamos cantar juntos. Tem uma música que fala muito aos nossos corações e nos ensina sobre o valor da palavra de Deus, a Bíblia. É a música que diz assim: Bíblia, meu livro companheiro. Eu sei que as crianças da nossa igreja conhecem. Se você conhece também, cante junto conosco. Inclusive os adultos aí, hein? Eu sei que muitos conhecem. E quem não conhece, bora aprender. Bíblia, meu livro companheiro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, ensina com certeza o caminho para o céu. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Amém. A Bíblia precisa ser o nosso livro companheiro. Ela é a palavra de Deus, é através dela que Deus fala conosco. E Deus fala com as crianças e Deus fala também com os adultos. Será que estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir já já o que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra. Mas antes disso, vamos cantar
mais um louvor. E o louvor que vamos cantar agora é o cântico que diz assim: e Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Aqueles que conhecem, cantem aí conosco. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. E vivo está para receber nosso louvor para sua glória. Amém. Amém. Jesus está vivo, pronto para receber o nosso louvor para a glória dele. Será que você está dando o seu louvor para a glória de Cristo? É muito bom cantar. Eu gosto muito de cantar. Graças a Deus também aprendi a tocar. É muito bonito cantar músicas. É muito gostoso. Mas essas músicas são vazias de sentido, são vazias de significado se elas não são oferecidas para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Então, vamos cantar para o louvor da glória de Cristo. Vamos cantar mais um louvor. Tosse está pegando agora. Mas não é corona não, viu gente? Para ficar sossegado. Vamos cantar agora o cântico Pedras Vivas. Esse é um louvor que já faz algum tempo que era cantado, inclusive na nossa igreja, mas já tem um tempo que não canta. Mas eu sei que os irmãos também, muitos lembram e conhecem. Então, cante conosco aí, Pedras Vivas. Somos um povo separado, exclusivamente teu. Temos vivido e provado que fiel é nosso Deus. Temos paz e favor. Tu és Jeová provedor, que nos completa o coração de alegria e comunhão. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Uma aliança foi firmada, compromisso entre nós, de não deixar
entender nada do que diz a tua voz, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Toda a terra há de ver, Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Senhor, um jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Para o teu Espírito morar. Para o teu Espírito morar. Amém. Amém. E isso é o que aprendemos na palavra de Deus. Inclusive essa música foi baseada no texto que nós já estudamos na primeira carta do apóstolo Pedro, onde diz que como pedras que vivem nós somos edificados, casa espiritual, para oferecermos sacrifícios vivos, agradáveis a Deus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus está desenvolvendo o seu plano. Deus está juntando pedras vivas. Eu, ela, você que confia em Jesus Cristo também, assim como nós, para edificar a sua igreja. E assim vivermos juntos com Ele, desfrutando da sua maravilhosa glória para todos sempre. Amém. É maravilhoso lembrar das verdades que Deus tem compartilhado conosco na sua palavra. Tão gloriosas e preciosas promessas que enchem o nosso coração de alegria e de paz. Nós vamos então passar para o nosso segundo tempo, que é o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Obrigado, Mônica. Nós vamos lá avançar um pouco mais no estudo que nós estamos fazendo na primeira carta do apóstolo Pedro. Até mais, irmãos. Um abraço. Pronto, agora sim. Então, irmãos, é nossa alegria poder voltar para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Se você já está com a sua Bíblia aí, tá joia, tá acompanhando firme e forte. Se não tá, vai lá pegar a sua Bíblia. Levanta aí do sofá um pouquinho, pega lá a Bíblia. Não sei de onde você está acompanhando, mas pega aí sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus, refletir naquilo que o Senhor nos tem dado. Nós temos iniciado o nosso estudo na primeira carta do apóstolo Pedro, então você pode abrir sua Bíblia lá. Na live de antes de ontem, então nós estivemos iniciando o capítulo 3 dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais e hoje nós vamos abordar o versículo de número 7 no capítulo 3. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 7.
Espero que você tenha já encontrado a sua Bíblia, ou então está acompanhando no seu smartphone. Eu vou fazer a leitura aqui na minha, tá bom? A minha é de papel mesmo. Então, vamos juntos ler 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Eu estou usando mais uma vez nessa noite a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela, a palavra de Deus nos diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Então nós iniciamos ontem esse trecho referente ao capítulo 3. E no capítulo 3 nós entendemos que Pedro vem desenvolvendo a mesma linha de raciocínio. Para a gente não voltar lá em tudo que já vimos, basicamente podemos lembrar que nas últimas exortações que Pedro traz para os crentes, para quem ele está escrevendo e, logicamente, também para nós, ele falava sobre o relacionamento, a importância do procedimento exemplar. E esse procedimento exemplar dentro de vários âmbitos, dentro de várias esferas. Então, o crente, por conta da sua identidade, por conta da sua responsabilidade cristã, deve ter um procedimento exemplar. E esse procedimento exemplar é demonstrado no meio dos gentios, na sujeição às autoridades superiores. Ele vinha falando disso no capítulo 2. Depois ele disse também na submissão do servo para o seu senhor, ou seja, no contexto de serviço, de trabalho. Vimos, iniciando antes de ontem, no capítulo 3, que essa submissão e esse procedimento exemplar do crente também precisa ser evidenciado no âmbito familiar. E aí Pedro começou se dirigindo às mulheres casadas, às esposas crentes. E ele fala aqui até a respeito das esposas crentes que seriam casadas com descrentes, ou seja, aquelas que ou eram descrentes, casadas com descrentes, e ouviram do evangelho e se converteram, e aí se tornaram crentes, casadas com descrentes, já que elas tinham se convertido a Cristo e o marido ainda não tinha se convertido, ou então aquelas crentes que talvez não tinham dado muita atenção à orientação da palavra de Deus e haviam casado com descrente mesmo. Isso continua acontecendo, infelizmente, até hoje. Então, Deus dá a sua orientação. E isso nos ajuda demais, né, a ser feliz de verdade. Mas nem sempre a gente escuta, não é verdade? E aí talvez algumas também tivessem nessa situação. Então, no caso da mulher crente com o marido descrente, Pedro explica que a ideia é a mesma. Por isso que no capítulo 3, no verso 1, ele disse: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Esse igualmente diz respeito a quê? Ele está falando sobre o procedimento exemplar. Igualmente, o crente tem que dar um procedimento exemplar, viver um procedimento exemplar diante das autoridades, da mesma maneira que o servo tem que ter um procedimento exemplar diante do seu senhor, independente dele ser um senhor bom ou ruim. Igualmente, vós mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido. Ou seja, tenha um procedimento exemplar dentro do lar, mesmo se o seu marido for um marido incrédulo. E aí ele explica como isso vai ajudar até para a conversão do próprio marido. A gente chega agora no versículo 7, que a gente acabou de ler. E aí nós encontramos: maridos, vós igualmente. Olha o igualmente aí de novo. Então, o igualmente que já apareceu lá no capítulo 3, verso 1, agora aparece aqui também. Tá? Então, maridos, vós igualmente. E que igualmente é esse? Falando do procedimento exemplar.
Da mesma maneira que o crente tem que ser submisso às autoridades superiores, o servo submisso ao seu senhor, a esposa submissa ao seu marido, e com isso vão estar dando um procedimento exemplar no âmbito do lar. Então, dentro de casa, a mulher vai ter um procedimento exemplar, mas o marido também precisa ter. E que procedimento exemplar do marido deve ser esse? Então veja aí o que nós vemos no verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. A primeira ênfase que Pedro destaca na maneira que o marido cristão, o homem de Deus, deve viver e proceder para ter um bom procedimento, um bom exemplo, um bom modelo de vida cristã, é que ele deve viver dentro do seu lar, a vida comum do lar, o dia a dia com a família, no caso aqui com a esposa, que é aquela que vem destacada no contexto imediatamente anterior, nos versículos anteriores que nós já lemos. Então, dia a dia com discernimento. Discernimento é uma capacidade doada por Deus, que é a capacidade de fazer distinção, é a capacidade de fazer a separação justa, a separação correta entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. A capacidade de discernir é o tipo de capacidade que o homem cristão deve buscar. Assim como Pedro destaca que no caso da mulher, ela deve buscar em primeira instância o espírito no homem interior, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, porque com mansidão, ou seja, força controlada, e com tranquilidade, ela vai ser capaz de auxiliar o seu esposo. Da mesma maneira, o marido, ele deve buscar diante de Deus esse espírito de discernimento, essa capacidade de discernimento. Afinal de contas, ele é a autoridade instituída por Deus dentro do lar. Então é o marido quem vai dar a condução da família. É o marido quem deve exercer a liderança no lar. É ele quem vai dar a palavra final nas decisões que vão ser tomadas. E ele deve fazer isso com o discernimento que vem de Deus. Então o marido é o responsável e é o marido a quem Deus vai cobrar pela direção que a família está tomando. Então é o marido quem precisa de discernimento de Deus para saber, olha, essa proposta aqui ou essa direção é proveitosa para a nossa família, para o nosso lar. Ou, não, isso aqui não é proveitoso, isso aqui não vai trazer benefício para o nosso lar, vamos deixar isso aqui de fora. É o marido quem deve ter o discernimento para julgar. Olha, isso aqui é algo que é perigoso para a nossa família, a gente não deve se envolver com isso. Ou, isso aqui é algo valioso que nós devemos implementar na rotina da nossa casa, na maneira de nos tratar e assim por diante. É o marido quem tem que ter direção de Deus para julgar com sabedoria e corretamente essas coisas. Infelizmente, em muitos lares, os homens têm se preocupado com tanta coisa, mas têm se preocupado muito pouco com aquilo que a palavra de Deus diz que é a sua responsabilidade. Tomar decisões com discernimento, discernimento espiritual. E aí a pergunta que não quer calar. Como é que um homem de Deus, como é que alguém que realmente tem a sua vida dedicada e quer agradar o Senhor, quer ser um bom marido, como é que ele encontra o discernimento? Como é que ele pode tomar decisões acertadas? Como é que ele pode ter a sua mente formada para acertar nas decisões que vão impactar não só a sua vida, mas a vida dele, a vida da sua esposa, a vida dos filhos, se houver,
a vida dos servos que vivem naquela casa, a vida de pessoas que estão ali no âmbito da família. Como é que ele vai tomar boas decisões? Pedro já respondeu isso lá atrás. Você lembra quando nós estudamos? Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, aqui mesmo, no capítulo 2, quando ele 2, verso desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, ou através dele, vos seja dado alimento para salvação. Então, como é que o marido vai ganhar discernimento espiritual? A resposta de Deus, a resposta da Bíblia, desejando ardentemente o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. Quando o marido é o marido que deseja a palavra de Deus, deseja conhecer a vontade de Deus, deseja se alimentar da palavra de Deus, extrair dessa palavra os ensinos do Senhor, os princípios de sabedoria que Deus dá, a vida dessa família vai ser uma vida que impacta. E esse marido vai ser um marido que a esposa vai... Esse homem é um homem verdadeiramente um homem de Deus. Ele busca na palavra de Deus e no Senhor Deus a orientação antes de tomar decisões que vão impactar a nossa família. E imagina como vai ser mais simples para uma esposa que tem um marido assim, que busca a orientação na palavra de Deus para tomar decisões, como diz o texto aí, com discernimento. Essa mulher vai ter tranquilidade em se submeter a esse homem, em seguir essa orientação. Ela vai dizer, mas por que, meu amor, a gente tem que fazer assim? E ele vai dizer, olha, eu estava refletindo na palavra de Deus. Eu estive orando, buscando a direção de Deus para a nossa vida. E com temor diante de Deus, eu decido que nós vamos seguir nessa direção aqui, porque eu tenho entendido, eu tenho sido convencido. Deus tem me dado discernimento para entender o que Ele quer de nós. E o que Ele quer é isso. E aí ele coloca a sua posição. Você acha que a mulher não vai ficar contente de seguir a direção de um marido assim? Eu também sou marido, né? Você que é marido também, fica esperto. Fica atento. Não tome decisões na sua família, decisões que vão envolver a sua esposa, seus filhos, o andar da sua vida no lar, como ele diz aqui, a vida comum do lar. Não tome decisões de bobeira. Não tome decisões porque você gosta, porque é a sua preferência, porque você vê outros fazendo assim. Mas tome decisões com discernimento. E busque esse discernimento na palavra do Senhor, desejando ardentemente conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, entender, pensar com a mente de Deus, para só depois tomar as decisões que vão ter tanto impacto na sua vida. O texto diz então que os maridos devem ter esse bom procedimento, vivendo essa vida comum no lar com discernimento. Ganhando de Deus, buscando em Deus e ganhando de Deus a sabedoria para discernir, saber isso aqui é bom, isso aqui não é. É para lá que eu vou, não, aqui nós não vamos. É assim que precisamos fazer. Mas o texto fala ainda mais, outras coisas para os maridos. Veja aí o que o texto diz. Ele diz ainda, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Aqui ele está repetindo, né? Poderíamos, na estrutura do português, a gente poderia reconstruir a frase da seguinte maneira: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e vivei a vida comum do lar tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Então, mais uma vez, ele destaca o ambiente do lar, o viver no dia a dia. E ele diz, tenha consideração pela sua mulher como parte mais frágil. E aqui, como já havíamos mencionado antes de ontem, na nossa última live,
não está falando da fraqueza da mulher, no sentido da mulher ser uma pessoa fraca. O que ele está falando aqui é em comparação à força física do marido. Então, fisicamente, a estrutura corporal do homem, ela é mais rígida do que a da mulher. Então, fisicamente, o homem ele é menos frágil e a mulher é mais frágil. E Pedro está dizendo aqui, Deus está dizendo, né, através de Pedro, que o homem, na vida do dia a dia, na vida comum do lar, deve considerar isso. Deve ter consideração pela sua mulher como parte mais frágil. Entender que o corpo da mulher é um corpo mais frágil. E que por isso ele precisa de um cuidado maior. Então, eu sou homem, né? E aí outros, conversando com outros homens também, a gente percebe isso. Homem dorme em qualquer lugar, homem fica de qualquer jeito, homem veste qualquer roupa, homem se vira de qualquer jeito, nem cabelo não tem, né? Para pentear muitas vezes, igual eu. Mas a mulher não. A mulher tem um corpo diferente, a mulher tem um corpo delicado, a mulher tem um corpo que precisa de cuidado, a mulher precisa se ajeitar, se cuidar, precisa de mais delicadeza no trato, a mulher precisa receber um fino trato. É isso aqui que Pedro está demonstrando, que Deus está ensinando, ou querendo ensinar aos maridos. A mulher então tem um corpo mais frágil. Na hora de interagir com a mulher dentro do lar, o homem não pode ser bruto, o homem não pode ser, como diz na expressão do dia a dia, né? Não pode ser um cavalo, principalmente, né, no que diz no relacionamento, na interação física. E aí a gente pensa na infelicidade que é, muitas vezes, homens que se dizem homens de Deus e que chega até o ponto de levantar as suas mãos contra a sua mulher, para agredir. Veja que o que a Bíblia diz é o oposto disso. Ela diz, se você é um homem de Deus, se você é um marido de verdade, você deve ter consideração com a sua mulher, no dia a dia, na vida comum do lar, entendendo que ela é fisicamente mais frágil do que você, entendendo que Deus te deu maior força física, mas não para você usar contra ela, mas sim a favor dela. Deus faz aqui então dos maridos, aqui a gente tem uma inferência de que o marido é o protetor da mulher, assim como é o protetor da família. Ele deve estar à frente para receber os choques, para receber aquilo que vem, sem deixar que esse impacto atinja a sua esposa, atinja a sua família. Então o homem precisa ser de coragem, o homem precisa ser homem de verdade, como diz lá no Nordeste, né? Precisa ser cabra macho. E é assim que ele tem que ser. Lembrando que a sua mulher está debaixo da sua responsabilidade para o seu cuidado, como um corpo físico mais frágil, como alguém que precisa ser cuidada, alguém que precisa ser tratada, alguém que precisa ser protegida. Essa é a orientação que Deus dá. Relembrando aí, maridos, fica atento, anota aí, viu? Primeiro, você precisa de discernimento. Deus vai cobrar de você sobre as decisões que acontecem no seu lar. Então busque esse discernimento na palavra de Deus, para que a sua mulher possa te seguir com tranquilidade, sem se preocupar, sabendo que ela está sendo orientada por você, mas que você está sendo orientado por Deus. Segundo, considere a sua esposa como parte mais frágil fisicamente e proteja ela. Esteja à frente. Seja um homem de valor, seja um homem de verdade. Nem pense nem de longe levantar a mão contra a sua esposa. Muito pelo contrário, levante a mão para abraçá-la, para cuidá-la, para protegê-la. Você é o responsável por isso e Deus vai cobrar isso de você como marido. Então, isso são princípios muito importantes para os maridos que Deus nos dá na sua palavra. Mas não é só isso não. Pensa que é só isso? Tem mais? Olha o que ele diz. Avançando um pouco mais no verso 7, ele diz ainda: tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. E aqui nós sabemos muito bem
ao que Pedro está se referindo. Lembra que Pedro não faz, nem Pedro nem Deus faz qualquer distinção de posição em relação ao homem e à mulher. Quando nós vemos a identidade do crente em Cristo, essa identidade pertence tanto ao homem de Deus quanto à mulher de Deus. O homem que confia em Cristo quanto a mulher que confia em Cristo. Veja comigo novamente no capítulo 2, o verso 9 é o verso que reflete essa identidade que nós já temos falado tanto aqui no nosso estudo. Ele diz, vós, se referindo a homens e mulheres que creram em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, que é a mesma ideia de povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, voltando lá para o capítulo 3, verso 7, onde nós estamos, ele diz, tratai-a com dignidade. O que é tratar o marido, tratar a mulher com dignidade? É o marido tratar a mulher de acordo com a sua identidade em Cristo. Ou seja, o marido precisa lembrar que a mulher é raça eleita, ou seja, ela foi eleita por Deus, ela foi escolhida por Deus. Se você é marido, assim como eu, então você escolheu essa mulher aí para casar, né? Espero que você não tenha casado forçado, alguém botou a espingarda em você, casa com ela, obrigado. Eu sei que não foi assim. Na verdade, você escolheu, mas você precisa lembrar, antes de você escolher a sua mulher, Deus escolheu a sua mulher. Deus escolheu essa mulher com quem você casou para ser dele. Essa mulher para ser uma filha dele, para fazer parte da família dele. E se você vai tratar com essa mulher no âmbito do lar, você nunca deve se esquecer de que você está falando na mesma altura de um filho de Deus para uma filha de Deus. Se você é crente, logicamente. Então, são dois filhos de Deus ali na mesma situação. Do mesmo jeito que Deus escolheu você para fazer parte da família de Deus, marido, Deus escolheu a sua mulher para fazer parte da família dele também. Do mesmo jeito, não numa posição superior, mas também de nenhuma maneira numa posição inferior. Ela foi tão escolhida por Deus quanto você. Deus olhou para ela, Deus viu a beleza dela, Deus viu o valor dela e disse, essa mulher vem para a minha família. E você está tendo o privilégio de escolher ela para casar com ela e viver com ela. Então precisa tratá-la com dignidade, precisa tratar ela de acordo com a posição que ela tem em Cristo Jesus. Ele diz ainda mais, a raça eleita, sacerdócio real. Então, no caso das mulheres, sacerdotisas aí do rei. Então, elas têm acesso direto a Deus. A sua mulher, marido, tem acesso direto a Deus por meio de Cristo. Então, ela pode orar e falar diretamente com o seu chefe, com o seu patrão. Nós estamos aprendendo aqui que Deus espera que o crente tenha um procedimento excelente. E para isso, ele precisa se submeter às autoridades. Então, do mesmo jeito que você se submete à autoridade do presidente, você que é marido, por exemplo, ou de um policial, então a sua esposa deve se submeter a você como marido, mas ela tem acesso direto para Deus, porque ela também é sacerdote real. Ela é uma sacerdotisa do Rei Jesus, e ela pode falar diretamente com ele. E você, marido, está abaixo em autoridade do que Cristo. Então, cuidado com a maneira como você cuida, como você trata a sua mulher. Porque se ela recorrer a Cristo, se ela orar, entrar na presença de Deus e falar com o chefe, com Cristo, você vai ser o responsável e responder diante dele. É muito importante entender isso. Então, precisamos tratar as nossas mulheres, nós maridos, com dignidade, entendendo que elas foram escolhidas por Deus, entendendo que elas são sacerdotisas do rei,
porque confiam em Cristo. E entendendo que elas são também mulheres santas, como diz o texto aí, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se a sua mulher é uma mulher de Deus, ela é uma mulher santa. E a palavra santo na Bíblia significa separado. Então, separado para a exclusividade aí de Deus. Então, se ela é uma mulher santa, ela é uma mulher de Deus. E você precisa, então, tratá-la com essa dignidade. Entender que a sua mulher é santa. Ela é separada para Deus. E por isso você, no cuidado que você deve ter com ela, você deve ter cuidado para mantê-la em pureza diante de Deus. Para mantê-la próxima de Deus, junto de Deus. Bem ali juntinha do Senhor. E você tem que ter essa responsabilidade de trabalhar nessa área também. Fazer o que tiver ao seu alcance. Para que ela permaneça próxima de Deus. Como ela é separada para Deus. Como ela é santa diante de Deus. Então essas são coisas que o marido precisa ter em mente. Tratar a sua esposa com dignidade. E aí o texto bíblico ainda vai nos falar o seguinte, para nós maridos, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E algumas pessoas têm entendido aqui essa ideia de herdeiros da mesma graça de vida como herdeiros da mesma salvação. Você é crente, ela também é crente, então vocês são herdeiros da mesma salvação. Mas alguns estudiosos pensam diferente, é o meu caso também. Eu entendo aqui herdeiros da mesma graça de vida, se referindo não à graça da salvação, mas à graça da vida comum no lar, ou seja, a graça do casamento. Então ele está dizendo aqui, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vocês receberam como herança o privilégio, a dádiva que Deus lhes concedeu, que não é todo mundo que recebe, mas Deus deu isso, deu essa herança para vocês, de vocês terem o privilégio de viverem juntos. E se eu estiver entendendo corretamente aqui, creio que estou, então a Bíblia, nesse versículo, está chamando o casamento de graça. É uma bênção de Deus. É um ambiente onde Deus escolhe pessoas para estarem ali e fazerem parte e viverem a vida comum do lar, com entendimento, com discernimento, com respeito mútuo, com amor. Exemplificando, inclusive, como não vamos ver agora, mas a Bíblia fala disso em outro texto, o relacionamento de Cristo e da sua igreja. Então, nesse texto, Deus está chamando o casamento de graça, enquanto alguns querem hoje fazer a propaganda de que o casamento é uma desgraça, né? Ai, não casa não, para que você vai casar? Ixi, vai arrumar dor de cabeça, e casamento, ou então casa, mas já casa assim, se não der certo, sai fora. E esse tipo de ideia sobre o casamento não é a ideia de Deus. Deus fala do casamento como uma graça que Deus dá como herança em conjunto. Uma herança para aproveitarem juntos diante de Deus, da maneira que agrada a Deus, vivendo um procedimento exemplar dentro do lar, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha só que privilégio que nós, os casados, temos e que nós, como maridos, precisamos entender. Viver a vida comum do lar, com discernimento, sabendo julgar e tomar boas decisões baseadas na palavra de Deus. Viver considerando a nossa mulher como parte mais frágil, para cuidarmos, para protegermos, para estarmos com ela, apoiando, incentivando, auxiliando, sustentando, como a Bíblia nos ensina. Tratá-la com dignidade, tratá-la como escolhida de Deus, tratá-la como sacerdotisa de Deus, tratá-la como santa diante de Deus. E fazer isso dentro desse âmbito gracioso que é o casamento, que Deus nos deu. Precisamos estar atentos para isso como maridos, porque senão
podemos sofrer grande prejuízo. Veja o que o final do verso nos diz. Vocês devem fazer isso, maridos, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui, se o marido é o cabeça do lar, e pelo que a palavra de Deus diz, se ele precisa de discernimento para tomar boas decisões, e ele vai orar buscando a Deus, ele vai buscar na palavra de Deus, se ele deve cuidar da sua esposa, e se ele vai buscar força em Deus, sabedoria para fazer isso, se ele deve tratá-la com dignidade, e ele vai buscar isso em Deus, através da intimidade com Deus e da oração, a última coisa que o marido cristão quer é que as suas orações sejam interrompidas. Mas elas podem ser. Elas podem ser interrompidas, ou seja, elas podem perder o efeito. Você pode estar orando e, como a gente costuma dizer, brincando, a sua oração não passar nem do teto. Porque elas perdem o efeito quando o marido, que se diz homem de Deus, não trata a sua esposa com dignidade. Não toma decisões dentro do lar com discernimento que vem de Deus. Não busca orientação da palavra de Deus. Não cuida da sua esposa. Não vê o casamento como uma graça maravilhosa do Senhor, uma herança dada por Deus para aqueles que confiam nele. Quando o marido desconsidera todas essas coisas, não vai adiantar uma aparência de santidade, uma aparência cristã. É justamente contra isso que Pedro tem escrito e tem combatido. Não adianta só falar, e a oração, muitas vezes, ela é percebida pela fala, quando nós vamos falar com Deus. Ainda que a gente possa orar só no nosso pensamento. Mas oramos com palavras, seja no pensamento, seja através do nosso falar. E o que Deus está querendo mostrar aqui é que junto com as palavras deve existir o procedimento modelo, o procedimento exemplar. E como maridos, precisamos ter esse procedimento exemplar dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com aqueles que Deus nos tem dado. Então, maridos, fiquem firmes aí. Veja o que Deus tem dito. Reconheça a autoridade da palavra de Deus. Busque nele o discernimento para que a sua vida comum no lar seja uma vida preciosa. Trate a sua mulher, trate a sua esposa com dignidade de eleita de Deus, de sacerdotisa de Deus, de mulher santa de Deus. Reconheça a fragilidade física dela, cuide da sua esposa, zele por ela, pelo corpo dela, cuide da saúde dela, cuide da sua aparência, cuide da sua vida espiritual, para que ela cresça, se desenvolva como uma flor, ela desabroche para Deus, bela, linda, como Deus tem te dado. E reconheça que o casamento no qual você tem vivido com ela é uma graça que Deus deu em conjunto para vocês, para que vocês possam fazer brilhar a luz de Cristo, tanto dentro do lar quanto fora dele, e assim viverem um procedimento exemplar, dando honra e glória ao Senhor nosso Deus. É isso aí, temos muito o que aprender, desafios grandes os maridos, mas o Senhor é conosco, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos auxilia. Temos chegado ao final da nossa reflexão de hoje, vamos avançar aprendendo um pouco mais e indo mais adiante no nosso estudo aqui da primeira carta de Pedro. Amanhã não teremos também live, tá bom? Então amanhã é a nossa quinta-feira, então retomamos com a nossa live daqui. Vamos estar mais uma vez nos encontrando nesse mesmo horário na sexta-feira próxima, tá bom? Então depois de amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui. Se Jesus voltar antes, a gente se encontra lá com Ele, pela fé. Agora, se não, estaremos aqui juntos, louvando ao Senhor e aprendendo juntos da palavra dEle mais uma vez. Eu quero só fazer saber aos irmãos, nós não estamos tendo a nossa reunião lá no templo, então só fazer saber que as ofertas da promessa de fé chegaram, as ofertas da promessa de fé já foram repassadas aos missionários que a nossa igreja apoia, agradecer a cada um que se manteve fiel com os seus dízimos, com as suas ofertas da promessa de fé,
Graças a Deus, esse mês nós estamos fechando aí normalmente na nossa parte financeira. Os missionários que nós apoiamos no campo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, receberam o seu sustento, receberam o seu apoio e graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe e recompense grandemente a todos aqueles que têm se mantido fiel, mesmo nesse tempo de dificuldades. Continuamos como igreja orando uns pelos outros, sabemos que a situação não é fácil, há muitos desafios aí, mas o Senhor é conosco e tem nos abençoado. Vamos juntos orar, encerrando esse nosso tempo? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem orientação clara para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor recebe a nossa adoração e o nosso louvor. E nessa noite, Senhor, depois de louvarmos a Ti com cânticos espirituais, olhando para a Tua palavra, entendemos os desafios que nós, como maridos, como homens de Deus, precisamos enfrentar. Mas sabemos que o Senhor é conosco para nos fortalecer e que o Senhor tem nos ajudado, nos concedendo o Teu Espírito Santo que habita em nós, nos concedendo a Tua palavra, onde podemos nos alimentar e assim ganhar discernimento espiritual para tomar decisões acertadas, que tragam o bem, que tragam, Senhor, o benefício para a nossa família, para a nossa esposa, para nossos filhos, Senhor, nesses momentos difíceis e ao longo de toda a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço como marido que o Senhor me ajude, que outros homens também estejam orando assim nesse momento, para que possamos tratar as nossas mulheres com discernimento, Senhor, para que possamos tratá-las da maneira como temos aprendido na Tua palavra, considerando a sua parte física mais frágil e assim, Senhor, providenciando, agindo para sermos protetores, cuidadores das nossas esposas para o bem da glória do nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse desafio tão grande. Que o Senhor continue sendo por nós, com os idosos da nossa igreja, dando vida, protegendo, livrando nesse período tão mau, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando naquelas que estão planejando os seus casamentos para esse ano. Que o Senhor continue trabalhando nas vidas, Senhor, daqueles que estão nos acompanhando, aqueles que já conhecem o Senhor, fortalecendo, edificando, alimentando com a Tua palavra. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador e Deus, que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, alcançando a vida desses, para a Tua honra e Tua glória e para a felicidade eterna deles, Senhor. Que o Senhor faça isso quando essa é a nossa esperança. Também, Senhor, lembramos da Sheila, a sua gestação. Lembramos, Senhor, dos irmãos enfermos, como é o caso do irmão Ariston, e outros irmãos também que poderiam entrar nessa lista. Que o Senhor continue guardando a Tua igreja, livrando do mal. Continua dando sabedoria, Senhor, às autoridades do nosso país, para tomarem decisões acertadas, Senhor. Para que possamos em breve estarmos retornando ao nosso convívio social normal, nos reunindo lá no nosso prédio, como igreja, para juntos louvarmos ao Senhor, abraçarmos, apertarmos as mãos como fazíamos anteriormente. Que o Senhor nos ajude com isso também, Deus, e opere sobre essa situação, segundo a Tua vontade. Nos dá sabedoria para fazer a nossa parte, cuidando bem do nosso corpo e alimentando o nosso espírito com a Tua palavra. Assim pedimos e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Foi um grande prazer, mais uma vez, e que Deus abençoe a todos. Nos encontramos então na próxima sexta-feira, permitindo o Senhor, aqui nesse mesmo canal, às 20 horas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima live.